Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, boa tarde. Todos os conselheiros. Iniciaremos aqui a sessão do dia 9/2/2021, às 14 horas, essa tarde de hoje. Iniciaremos pelas preferências, pelas tentações orais que a gente vai ter aqui. Então, a Fabimar pode chamar a doutora Gabriela, patrona do item 30, recorrentes Fazenda e a ABB, doutor Briggs Brasil. Doutor Luiz Eduardo. Ok, presidente, farei a convocação. Por favor, não abram até eu avisar, por favor. Mesmo problema de manhã, presidente. Seu processo será julgado agora. Por favor, Michel Cabate. Estou colocando. Vou abrir e salvar com outro nome. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Olá. Boa tarde. Boa tarde, conselheiros, tudo bem? Boa tarde, doutora Gabriela. Boa tarde, doutor presidente. Luiz, o que está aqui está com 0. 0, cara. Eu já vou colocar um outro, presidente. A rede está muito lenta, não estou conseguindo fazer a cópia. Eu tenho que abrir no local e salvar na rede. Em 1 minuto estará à disposição de vocês. Já a minuta está pronta. Eu estou salvando no momento. 4, terceira turma, 2021, fevereiro. Luiz Eduardo. Está sendo salvo, presidente. Obrigado. Me avisa quando chegar. Eu acho que chegou. Sim. Podem abrir à vontade. Continua com 0. Só se Também Só não, ele está salvando aqui. Também está com 0. Perdão. Eu renomeei, está com o mesmo número, mas eu renomeei. Está salvando na pasta T. Presidente, eu peço desculpas, não é desídia do conselheiro, mas do sistema. Deu certo aqui, né? Chegou agora? Muito obrigado. Bom, está disponível. Estou à disposição, presidente. Quando o senhor desejar, eu posso iniciar a relatoria. Fone, presidente, o microfone.
Pode começar, presidente? Sim, a palavra está com o relator. Obrigado. Vou começar então. Trata-se aqui de regimes aduaneiros. Lançamento é de Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS relacionados à importação. O período vai de dia 17 de julho de 2002 a 11 de novembro de 2004 e o assunto de fundo é multa por infração ao controle administrativo. Temos aqui tanto o recurso da Fazenda quanto o recurso do sujeito passivo. Pois bem, o lançamento que foi desses tributos, mais da multa por controle administrativo de importações, está relacionado com drawback e suspensão. A fiscalização entendeu pelo inadimplemento do compromisso de exportar, além de outras infrações ao controle aduaneiro. Impugnação foi apresentada pelo sujeito passivo, requerendo cancelamento do auto de infração e alegando vício no mandado de procedimento fiscal, que os tributos teriam sido recolhidos, que o débito declarado em declaração de importação dispensaria o lançamento em auto de infração, pede também o cancelamento da multa e alega que não constar do registro de exportação a vinculação ao ato concessório do drawback respectivo seria um equívoco meramente formal que não acarretaria infração. Com relação à multa de controle administrativo das importações, alega que ela não estava tipificada e que o prazo para demonstração do cumprimento do drawback ele não é definido. Além disso, se fala de ilegalidade da taxa Selic. Pois bem, a Delegacia de Julgamento em São Paulo, primeiro, converte o julgamento da impugnação em resolução para diligência e depois no acórdão 1666-898 dá provimento parcial à impugnação para cancelar o lançamento de tributos pagos até 20 dias do início da fiscalização. Então, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação e sobre 005 Nora deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa por infração ao controle administrativo das importações. Então, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discutir a aplicabilidade dessa multa por infrações administrativas ao controle das importações, prevista no artigo 633, inciso 3º, a linha B, do Regulamento Aduaneiro de 2002. O paradigma apresentado foi o 303.34.138. O fundamento defendido pela Fazenda é o de que o descumprimento de requisitos administrativos do drawback implica, sim, a aplicação dessa multa. Pois bem, o presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e, em contrarrazões, o sujeito passivo, preliminarmente, alega não conhecimento do recurso por ausência de demonstração da divergência e, no mérito, requer negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida nessa matéria. O sujeito passivo também apresentou, interpôs recurso especial e a matéria admitida foi impossibilidade de um erro formal afastar o efetivo cumprimento do regime aduaneiro de drawback. Trouxe como paradigmas os acórdãos 0304.848 e 9303.007.826. Alega o sujeito passivo em seu recurso especial que o erro formal relacionado à vinculação dos registros de exportação aos atos concessórios não teria o condão de desconsiderar que a operação foi efetuada. Então, o presidente de Câmara deu parcial seguimento ao recurso especial apenas quanto a essa matéria, foi interposto agravo contra outras duas matérias, ao qual foi negado provimento pela presidência da Câmara Superior.
Então, só temos essa matéria e o recurso do sujeito passivo admitido. Em contra-razões, a Fazenda Nacional preliminarmente pede o não conhecimento do recurso do sujeito passivo, alegando haver diferenças no arcabouço probatório dos processos recorrido e paradigma. No mérito, requer negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. Esse é o relatório, presidente. Doutora Gabriela tem 15 minutos. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer aqui fazer a sustentação oral nessa Câmara, de forma virtual mesmo. Como bem resumido pelo doutor relator, nós temos agora dois temas, né, em discussão. O primeiro tema, que é o que eu vou abordar em primeiro lugar, que foi objeto de recurso especial da Fazenda, que é justamente a imposição das multas por suposto descumprimento ao controle administrativo das importações, e o outro ponto que se refere à caracterização não do cumprimento do drawback frente a supostos erros formais no preenchimento das obrigações acessórias. Passando primeiro para as contrarrazões, passo agora aos argumentos da recorrida. A empresa é a ABB Limitada, que se dedica à fabricação e venda de diferentes produtos e componentes para geração, transmissão, distribuição de energia. E no desenvolvimento das suas atividades, ela fez algumas importações por meio do regime aduaneiro aqui de drawback. Dentre as acusações que vieram à tona nesse auto de infração, foi o suposto descumprimento do prazo para a demonstração do cumprimento de drawback. Com relação a esse ponto, a Câmara Julgadora, acertadamente, deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela empresa para reconhecer que, para essa situação específica, as operações autuadas, não, por se tratarem, né, de operações no âmbito do regime aduaneiro especial de drawback, elas não têm qualquer similaridade com a capitulação aplicada na época da lavratura desse auto de infração, pois essa multa se refere a supostos descumprimentos relacionados a licenciamento feitos na hora da importação. Além disso, o artigo específico, ele trata de... Só um minuto. Perdão. O licenciamento aqui das importações, como demonstrado já no próprio voto vencido, no próprio voto vencedor, pelo próprio site do MDIC, essa multa por controle de importação, ela é totalmente atrelada a licenciamento de importações, o que não se coaduna em nada com a presente autuação. A fim de tentar a reforma dessa decisão recorrida, a Fazenda, ela apresentou um único paradigma, que é o paradigma número... Aqui o paradigma... que trata de autuação cujo fundamento é completamente diferente do caso concreto. Ou seja, apesar de o caso aqui estar tratando da aplicação ou não do artigo 633, inciso 3b, do decreto 4543 de 2002, o único paradigma apresentado pela Fazenda se refere à aplicação ou não do artigo 526, inciso 9 do Regulamento Aduaneiro de 85, e também do artigo 36 da Portaria DSEX 24 de 92. Ou seja, o paradigma apresentado pela Fazenda, ele se refere à legislação completamente alheia àquela discutida no auto em análise. Portanto, como esse foi o único paradigma apresentado, a Fazenda não logrou êxito em comprovar
o preenchimento dos requisitos necessários para o conhecimento desse recurso especial. Isso porque, para que esse recurso seja conhecido, a Fazenda deveria ter apresentado um paradigma que aplicasse, num caso similar ao presente, que mantivesse, no caso, a aplicação dessa multa a uma operação de drawback. No entanto, como demonstrado, inclusive aqui no mérito das contrarrazões apresentadas pela empresa, isso sequer seria possível, pois há posicionamento consolidado aqui da Câmara Superior, no sentido de que o artigo 633.3b do Decreto 4546 não deve ser aplicado para operações como a autuada, que se refere ao regime de drawback. Pois essas operações, elas não tratam de uma infração administrativa de controle de importações. Na página 1774 do processo, há um print, inclusive, onde mostra que o próprio site do MBIC indica como controle administrativo de importações aquelas que são relacionadas à licença de importação. E isso trata de situação completamente distinta daquela verificada no presente caso. Ainda que, caso se entenda pelo conhecimento do recurso especial da Fazenda, a empresa pede vênia aqui para resumir outros pontos que foram trazidos em contrarrazões, para mostrar que esse recurso não deve ser conhecido. Primeiro, seja pelo fato de a decisão anterior estar em consonância com outros julgamentos feitos por essa colinda Câmara Superior, inclusive julgamentos que tiveram votação unânime, inclusive por conselheiros agora presentes, e também por mais outros dois motivos. O primeiro motivo se refere à revogação desse artigo 633b, utilizado como fundamento da autuação, pelo novo decreto 6.759 de 2009. Ou seja, esse dispositivo que trata desse controle de importações, ele não foi recepcionado pelo novo regulamento aduaneiro. Por esse motivo, inclusive também por força da aplicação do artigo 106 do CTN, retroatividade benigna, não haveria mais qualquer base legal que desse suporte à manutenção dessa penalidade de 20% sobre o valor aduaneiro dos bens, em razão de descumprimento de requisitos relacionados ao controle de exportação. Inclusive, aqui eu peço vênia para trazer aqui um trecho onde, no próprio acórdão que foi apresentado, tanto como que deu base ao próprio julgamento anterior, onde é reconhecida a aplicação do 106, inciso 1, no qual deve ser afastada a multa com base em dispositivo legal que deixa de trazer essa previsão. Portanto, por não haver atualmente qualquer fundamento legal que dê suporte à manutenção dessa penalidade, a ABB, a empresa, requer seja negado, a princípio, conhecimento ao recurso especial apresentado pela Fazenda, frente à ausência de comprovação dos requisitos necessários, uma vez que o paradigma apresentado trata de dispositivo legal completamente alheio ao caso concreto, e também, e caso se entenda pelo conhecimento desse recurso, requer seja negado o provimento ao recurso, uma vez que há posicionamento dessa Câmara Superior que reconhece a impossibilidade de aplicação dessa multa prevista no artigo 633.3 para caso de drawback, e também em razão da impossibilidade de aplicação dessa multa por ausência de suporte legal, seja pelo fato de que o novo regulamento aduaneiro não recepcionou esse artigo, e seja pelo fato de que, apesar das alegações trazidas pela Fazenda, não há lei atualmente em vigor que
que reconheça, né, a aplicação dessa penalidade à situação autuada. Passando agora ao recurso especial, como adiantado pelo doutor relator, o tema, ele é restrito agora, né, ao argumento para cancelamento das exigências decorrente da impossibilidade de o erro formal afastar a aplicação, né, o reconhecimento do cumprimento do regime aduaneiro de drawback. Para esse caso, a ABB apresentou 2 acórdãos paradigmas, que são o documento 7 e 8 do recurso, e nos autos, em cumprimento aos requisitos legais para cabimento do recurso especial, apresentou o devido cotejo e um quadro onde traz também o devido pré-questionamento do tema nas peças apresentadas anteriormente no processo. Esse argumento, ele se refere especificamente a um dos atos concessórios, né, discutido no processo, e que é o ato concessório 2004, né, 016098880. Para esse caso concreto, o que aconteceu foi que houve um erro no momento do preenchimento dos registros de importação. Então, por um equívoco na hora do preenchimento das obrigações acessórias, o ato concessório não foi vinculado ao registro de exportação, e isso constou como se fosse uma exportação não vinculada ao regime aduaneiro de drawback. No entanto, é premissa aqui da autuação que a quantidade e qualidade dos produtos que a empresa se comprometeu a exportar foram devidamente cumpridos. Então, o fato é o seguinte, né, na linha até dos paradigmas que foram apresentados pela empresa, o fato de não ter havido esse vínculo do registro de exportação aos atos concessórios não impediria o reconhecimento do seu dever de exportar, que foi objeto do ato concessório, e, portanto, isso não poderia afetar de forma negativa a empresa, uma vez que o seu objetivo, né, o objetivo do próprio drawback em si, foi devidamente cumprido. Eu peço vênia aqui, apenas para ler um trecho de um dos acórdãos paradigmas que foi apresentado pela empresa, no qual o acórdão paradigma traz o seguinte: verifica-se que todas as infrações estão relacionadas exclusivamente a formalidades decorrentes de obrigações acessórias. E aqui um espaço para continuar. Na falta de providências tidas como obrigações formais, não pode a falta de providências tidas como obrigações formais e acessórias desconfigurar o adimplemento do regime pela interessada, a ponto de ser formulada a exigência de tributos como se não houvesse ocorrido o adimplemento do regime. Ou seja, na linha como ocorrido aqui no caso concreto, os acórdãos paradigmas tratam de situação similar à presente, no qual foi exigido o recolhimento de imposto com juros e multa, em razão de ter havido uma falta aqui de vinculação do ato concessório ao registro de exportação. No entanto, tanto no presente caso como nos casos paradigmas, considerando a premissa, né, de que o contribuinte conseguiu demonstrar que houve o cumprimento da sua parte com o que foi pactuado com o poder público, não poderia a mera falta de vinculação resultar na exigência de tributos que, como se sabe, são suspensos nessas importações amparadas por regimes especiais de drawback. Aqui também peço vênia apenas para ler mais um trecho de um outro acórdão paradigma, no qual o voto muito bem pontua que o descumprimento de alguns requisitos formais, notadamente o não enquadramento das exportações no código específico de drawback e a falta de vinculação do documento de exportação ao ato concessório respectivo, não são suficientes isoladamente para justificarem a descaracterização do incentivo à exportação em tela. Então, por esses motivos, a recorrente requer seja dado conhecimento ao seu recurso especial e provimento para cancelamento desse item
que trata desse único ato concessório, que é apenas o único item que acabou sendo trazido aqui para essa Câmara Superior. E, por fim, eu peço, Vênia, para fazer um pequeno resumo, onde foi aqui nos autos também apresentada uma petição de fato novo, apenas para noticiar os julgamentos, né, feitos, concluídos pelos tribunais superiores, e que, enfim, por força também do novo Código de Processo Civil, a empresa requer seja considerado aqui, no caso concreto, caso seja mantida alguma das acusações, que se refere ao julgamento que reconheceu a necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e um julgamento que trata especificamente, né, do tema de drawback, que é o julgamento do RESP 1310141, no qual o STJ definiu que o termo inicial para incidência da multa e juros moratórios no drawback suspensão se dá a partir do compromisso de exportar, e não desde o momento em que foi firmado o ato concessório, como tratado pelo auto de infração. Então, por esses motivos, caso se entenda pela manutenção das acusações, a recorrente requer seja considerado, né, o posicionamento dos tribunais superiores para esses temas, para que seja feito devido ao abatimento desses valores da exigência remanescente. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, doutora. Com a palavra o relator. Perfeitamente. Presidente, por uma questão de organização, inicio meu voto pelo recurso da Fazenda Nacional. Com relação ao conhecimento, em que pesem as alegações do sujeito passivo, eu verifico aqui clara divergência jurisprudencial. Afinal de contas, o recorrido entendeu que não comprovar a vinculação entre importação e exportação em 60 dias não caracteriza infração ao controle aduaneiro. E os paradigmas entenderam que não comprovar em tempo hábil o adimplemento de compromisso do ato concessório implica, sim, multa por infração ao controle aduaneiro. Em todos os casos, a multa administrativa pelo descumprimento do controle de importações é aquela devidamente tipificada no artigo 169, inciso 2º, a linha D, do Decreto-Lei número 37 de 66, regulamentada por decretos sucessivos. Portanto, a base legal é a mesma, e assim eu conheço do recurso. Se ninguém suscitar o não conhecimento, eu pergunto ao presidente se posso passar ao mérito. Perfeitamente. Então, passo ao mérito. Bom, delimitando a matéria, estamos aqui discutindo a aplicabilidade da multa. Multa essa que estava prevista no artigo 633, inciso 3º, a linha B, do decreto número 4543 de 2002. Bom, esse artigo diz que, por constituírem infrações administrativas ao controle da exportação, são aplicadas multas, e no inciso 3º, de 20% sobre o valor aduaneiro, na linha B, pelo descumprimento de outros requisitos de controle da importação, constantes ou não de licença de importação ou documento de efeito equivalente. Bem, esse assunto já foi tratado por nosso colegiado e é matéria que está pacificada. Aqui, eu entendo que o controle administrativo de importações não alcança as comprovações tempestivas conforme o Acórdão 9303.005.859 da relatoria do conselheiro Dr. Andrada, que entende que a inobservância do prazo para comprovação das importações e exportações vinculadas ao regime de drawback no módulo específico do Siscomex não guarda absolutamente nenhum vínculo com o processo de licenciamento das exportações. E assim, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Posso passar ao recurso do sujeito passivo, presidente, ou o senhor gostaria de fazer a votação em separado? Vamos julgar primeiro da Fazenda, né? Perfeitamente. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator também. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento de recurso especial da Fazenda. Recurso agora do contribuinte, doutor Luiz, com a palavra. Perfeitamente, presidente. Quanto ao recurso do contribuinte, eu não conheço. Entendo haver diferenças fáticas que impedem a verificação de divergência jurisprudencial. Explico. No recorrido, simplesmente foi decidido que o requisito de vinculação do RE ao AC, ou seja, do registro de exportação ao ato concessório, não seria um ato meramente formal. Já nos paradigmas, não é dito que isso é formal, é dito apenas que o conjunto probatório permite concluir que houve uma exportação corretamente. De fato, os acórdãos, tanto o recorrido como os paradigmas, discutem o enquadramento dos RE e a falta de vinculação física daqueles ao ato concessório. No entanto, não se pode ignorar que nos paradigmas em que figuraram sujeitos passivos diferentes, o contexto fático e probatório específico foi fundamental para que se considerasse suprida a necessidade de vinculação dos registros de exportação aos respectivos atos concessórios. Já no recorrido, não há sequer essa discussão. Ora, isso impossibilita afirmar que os colegiados que proferiram os acórdãos paradigmas com aquelas razões de decidir, julgariam o recorrido de forma diferente. Por esse motivo, presidente, eu estou votando por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo. Pergunto, votaremos em separado ou o senhor quer que eu passe ao mérito? Sim, vamos votar separado. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente, pelo não conhecimento. Doutor Tatiana. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente, pelo não conhecimento. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte. E, no caso da Fazenda, foi negado o provimento por unanimidade de votos. Obrigado, doutora Gabriela. Obrigada, boa sessão. Agora, item 31. Isso não está retirado. Doutora Érica, recorrente Novartis Biociências. Interessado Fazenda. Teremos sustentação oral. Doutor Giancarlo. Pode fazer a convocação, presidente? Pode, senhor Bruno, pode fazer a convocação. Ok. Item 31 da pauta, o doutor Giancarlo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 31 da pauta, doutor Giancarlo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente.
Doutor Jean Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Patrona presente, doutora Érica, recorrente Novartis. Interessado em Fazenda. Com a palavra, doutora Érica. Boa tarde. Aqui trata-se de um recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acordo 3201-004-472, que possui a seguinte emenda: drawback, suspensão, comprovação da efetiva exportação, retificação de ato concessório, verdade material, ônus da prova, competência técnica para diferimento. Devidamente intimado, o contribuinte depôs recurso especial em face ao acordo, setor de diferença referente à efetiva vinculação dos insumos importados às mercadorias exportadas sob o regime drawback, na hipótese que há equívoco formal nas informações prestadas em compromisso da exportação do ato concessório de drawback que não tenha sido certificado. O recurso especial do contribuinte não foi admitido conforme foi 1712 e 1716. Intimado, o contribuinte apresentou agravo que foi recolhido para dar seguimento ao recurso especial relativo à matéria de interpretação dada ao artigo 341 do Regulamento Aduaneiro, que institui o chamado princípio da vinculação física. A fazenda foi intimada, apresentou contra-razões manifestando pelo não conhecimento do recurso especial do contribuinte, caso conhecido que esse mesmo seja negado. É o relatório em síntese. Doutor Jean Carlos tem 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço também a leitura do relatório pela senhora relatora. Cumprimento todos os julgadores. Eu não vou tomar os 15 minutos da minha sustentação oral. O caso é simples, então eu vou direto ao ponto. A Novartis, que é a recorrente, é uma empresa farmacêutica, né, do ramo farmacêutico, e no desenvolvimento das suas atividades ela importa insumos desses medicamentos para posterior exportação, beneficiados pelo regime de drawback. O auto de infração, ora em discussão, ele trata de 18 atos concessórios de drawback, que segundo a Fazenda não tiveram a correspondente exportação dos produtos industrializados conforme os compromissos de exportação que foram firmados no ato do requerimento do regime de drawback. A recorrente, ela comprovou ao longo do processo 2 pontos. O primeiro deles é que parte dos insumos foi nacionalizada e parte dos insumos foi totalmente utilizada na industrialização dos medicamentos, que ficaram aquém dos compromissos de exportação, pela simples razão de que o volume de exportação foi superestimado na data do requerimento dos regimes de drawback. Diante disso, as decisões ACO, elas acolheram o argumento da nacionalização dos insumos, cancelaram as respectivas exigências fiscais, então remanesce sob discussão só a questão dos atos concessórios, dos compromissos de exportação de drawback não terem sido integralmente cumpridos. A esse respeito, a recorrente trouxe ao longo do processo uma série de provas, laudos técnicos dos medicamentos, que comprovam que o volume de insumo que foi importado, retirada a parte que foi nacionalizada, ela foi totalmente utilizada no processo produtivo dos medicamentos que foram exportados. Então ela faz esse cálculo com todas as especificações técnicas de que os insumos importados foram Perdemos o contato. Isso, presidente, caiu, devemos recomeçar, né, presidente? Tem que avisar, pedir a boa exceção, Fabimar, ou doutor. Voltou. Doutor Jean Carlos, a sua comunicação foi interrompida, mas restabeleceu agora, parece. Não. Consegue nos ouvir, doutor Jean Carlos? Acho que o senhor vai ter que sair e entrar de novo. Utilizados no centro dessa decisão recorrida. Alô, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, é que todo mundo tinha ficado preto aqui na câmera, então vou prosseguir. Então, diante do argumento da Receita Federal... Acho que está cortando de novo, presidente.
É melhor pedir para ele sair, presidente, e retornar. E aí recomeça a sustentação. Isso. Então, Giancarlo, acho que o senhor vai ter que sair e entrar de novo. Expulsa. Acho que eu vou tirá-lo da sala que ele volta. Fabimar, vê se ele está na sala de espera. Tá ok, presidente. Olá, desculpa se está um pouco instável aqui a conexão. Deixa eu restabelecer. Voltei a qualidade do vídeo. Mais ou menos em que parte que vocês pararam de ouvir? Alguém pode me situar, só para eu estava finalizando já? Partiu. Ficou cortado um bom pedaço. A gente pode sugerir que ele reinicie? Claro. Pode reiniciar e fazer um resumo se você quiser. Claro, a sustentação ela é curta, então vamos lá desde o começo novamente. O caso da Novartis, a Novartis é uma empresa farmacêutica que faz a industrialização de medicamentos, e para isso ela se beneficia de regimes de drawback e suspensão, por meio dos quais ela importa insumos e exporta os medicamentos industrializados. Nesse contexto, 18 atos concessórios da recorrente foram contestados pela Receita Federal do Brasil, uma vez que os compromissos de exportação vinculados a esses atos concessórios supostamente não teriam sido cumpridos. Nesse cenário, a recorrente demonstrou ao longo do processo que ocorreram duas situações com esses atos concessórios de drawback. Uma parte dos insumos foi nacionalizada e uma parte dos insumos foi totalmente utilizada no processo produtivo, mas não atingiu a quantidade de medicamentos a serem exportados por conta dos compromissos de exportação terem sido superestimados. Nesse sentido, as decisões anteriores elas reconheceram a nacionalização dos insumos e não reconheceram o segundo argumento da recorrente, no sentido de que os compromissos de exportação estariam equivocados, porque o volume de exportação que foi compromissada estava superestimado. Diante disso, a recorrente ela apresentou ao longo do processo uma série de evidências de que esses insumos importados foram integralmente utilizados no seu processo produtivo. Foram apresentados laudos técnicos dos medicamentos com as quantidades de insumo que são necessárias para que se industrialize os medicamentos que foram exportados, e foi apresentado todo o cálculo que demonstra que todos os insumos remanescentes após a nacionalização de uma parte deles foram utilizados no processo produtivo dos medicamentos que foram exportados por meio desses atos concessórios de drawback. A decisão recorrida, ela sequer analisou os aspectos técnicos desses laudos e se efetivamente foram cumpridos os atos concessórios de drawback do ponto de vista dos insumos que foram importados e não simplesmente do formalismo dos compromissos de exportação. E porque ela alega, né, a decisão recorrida, ela alega que o CARF não teria competência para analisar esses aspectos técnicos, que seria uma competência exclusiva da CSEX. Diante disso, a recorrente apresentou alguns argumentos legais, jurídicos aqui no recurso especial, a hora sob análise, no sentido de que a portaria CSEX 23, ela não proíbe e muito menos prevê o indeferimento imediato dos regimes de drawback no caso de não serem apresentadas essas alterações nos compromissos de exportação ainda na fase pré-contenciosa. Então esse foi o argumento construído aqui. O artigo 94 da portaria CSEX não prevê esse indeferimento automático, ele prevê exclusivamente que caso os contribuintes não consigam retificar os compromissos de exportação, esse compromisso não será objeto de comprovação automática, o que é completamente diferente serão indeferidos automaticamente, e levarão um atraso para sua comprovação, no sentido que
poderia levar a um eventual inadimplemento. O texto da portaria fala em eventual inadimplemento. Então, tudo isso deixa bem claro que, no entendimento da recorrente, o CARF seria competente para analisar essas questões técnicas relativas aos atos concessórios de drawback. Além disso, a recorrente pontua que o artigo 80 da portaria CSEX é claro no sentido de que os laudos técnicos poderiam ser apresentados a qualquer tempo. Evidentemente, a portaria está falando da fase pré-contenciosa, então ela fala perante a CSEX, mediante requerimento, o que não aconteceu no caso. Esses laudos técnicos não chegaram sequer a ser solicitados na fase pré-contenciosa, na fase aduaneira da revisão desses atos concessórios, e diante disso a recorrente requer a declaração de nulidade da decisão recorrida para que o processo volte à segunda instância e sejam efetivamente analisadas as provas, os laudos técnicos que foram apresentados. O recurso, então, em resumo, trata sobre isso e eu me coloco desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Obrigado pela paciência e desculpa pela instabilidade da conexão aqui. Palavra relatora. Vamos lá. O recurso especial do contribuinte intempestivo devendo ser verificado se atende aos demais pressupostos formais e materiais para o seu conhecimento. O bem tratado da admissibilidade do recurso transcreva o texto do despacho de admissibilidade que negou o segmento ao recurso especial do contribuinte. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para esse... dificuldade de ouvir, parece que está todo mundo com dificuldade de ouvir. Está escutando agora? Melhorou. Fala longe do microfone, a gente não consegue ouvir direito. É o cabelo. Recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende os demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento. O bem tratado de admissibilidade do recurso transcreva o trecho do despacho de admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial do contribuinte. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para essa matéria, foram indicados paradigmas dos acordos 3202-000-781, 930301-248, cujos limites recebemos abaixo. Conflito de competência, da CSEX, imposto de importação do drawback, suspensão e inadimplência, erro material, verdade, material e limites. Imposto de importação do drawback, suspensão e intempestividade do registro de exportação, comprovante de exportação do embarque, drawback, prorrogação da mudança de motivação do lançamento realizado pelo acordo. O acordo do paradigma 93030124 fala drawback, suspensão, fiscalização, competência da Receita Federal, drawback, suspensão comum, princípio da vinculação física, imposição legal, e drawback, suspensão, exportações não vinculadas ao regime drawback. Aqui, cada sujeito passivo beneficiário do regime drawback, suspensão, o controle atinente à vinculação material e formal quanto ao emprego dos insumos importados. Aí foi o recurso especial do procurador, foi provido. A decisão recorrida entendeu que, apertada a síntese, que o contribuinte não comprovou a efetiva exportação das mercadorias nos termos e condições pactuados no ato concessório de drawback, suspensão, emitido pela FEX, que, no caso de descumprimento do regime, fato inclusive admitido pela recorrente, não caberia à Receita Federal e muito menos o CARF alterar, retificar o ato concessório. Para tanto, faz necessário solicitar a retificação da ASEX, que analisaria se caberia alterar os termos e condições previstas originalmente no ato. Nesse sentido, confira o trecho do voto. O regime aduaneiro especial do drawback, modalidade de suspensão, permite a suspensão dos tributos incidentes nas importações de insumos que serão utilizados na industrialização dos produtos a serem posteriormente exportados. Para tanto, o contribuinte peticiona e obtém perante a SEX o ato concessionário, da qual estão estabelecidas as relações entre quantidade de insumo versus produtos, para fim de comprovação da explotação de compromissado. Com essa relação, bem a ser inexequível, durante o processo industrial, o contribuinte pode pedir a sua retificação, para que o ato concessório contenha a correta relação entre o consumo dos insumos na industrialização dos respectivos produtos, confira-se a consolidação das normas e procedimentos aplicados ao comércio exterior, portaria SEX 22/2011. O caso presente trata de circunstância em que não houve essa retificação, ou seja, a quantidade exportada foi substancialmente menor que aquela prevista no ato concessório. A recorrente suspeita que consumiu insumos no processo de industrialização em quantidade superior àquela indicada nos atos concessórios. A proposta, a aplicação do princípio da verdade material no presente caso, parece que deve
a velocidade do consumo de insumos em quantidade maior que estabelecido no ato concessório esbarra em diversos obstáculos. Desse modo, não sendo o litígio no processo administrativo fiscal o tempo próprio para a retificação do ato concessório, quanto aos seus aspectos técnicos, o CARF não possui a competência própria para tal retificação, a fim de oferir a materialidade do processo industrial submetido ao drawback, não há como acatar a pretensão da recorrente, em sede de processo administrativo fiscal. Assim, resulta que o descumprimento parcial do ato concessionário leva à tributação respectiva. No primeiro parágrafo apresentado, a turma julgadora entendeu que não havia conflito de competência entre a Receita Federal, a quem compete aplicar a fiscalização do regime, inclusive verificando o regular cumprimento dos requisitos e condições fixados no ato concessório, e a SEX, a quem compete a concessão do regime aduaneiro de drawback. Decidiu ainda o colegiado que o contribuinte não trouxe elementos suficientes para demonstrar a procedência de suas alegações para justificar os supostos erros materiais apurados pela fiscalização, de modo que estou caracterizado em inadimplento do regime, conforme se pode atestar pela simples leitura da emenda do julgado. Desde que o entendimento adotado nesse paradigma não diverge daquele adotado pela cota recolhido, ambos entenderam que cada um dos órgãos tem respectivas competências muito bem definidas na legislação. A Receita Federal compete aplicar o regime e fiscalizar o cumprimento dos requisitos fixados no ato concessório. Em ambos os casos, decidiu-se que houve inadimplento, por sua vez, a SEX compete a emitir o ato concessório. E, quando for o caso, alterar as condições pactuadas nele com a emissão dos aditivos. Ou seja, não há qualquer diferença na interpretação da legislação aduaneira entre os acordos recorridos e paradigma. Pelo contrário, os dois são convergentes. No caso do acordo paradigma apresentado 9303, assim como no primeiro, a turma julgadora entendeu que compete à Receita Federal fiscalizar o cumprimento dos requisitos inerentes ao drawback e que, no caso do desentendimento desses requisitos ou mais necessários, dentre os quais é necessária a vinculação entre os insumos importados em processo produtivo, as mercadorias a serem importadas ocorrem no inadimplento do regime. Portanto, segundo o paradigma, também não diverge do acordo recorrido. Nesse sentido, em relação à competência da Receita Federal para a fiscalização, o regime drawback, basta uma leitura detalhada do voto constante do paradigma. Nesse segundo paradigma, também restou claramente demonstrado que a turma julgadora entendeu que, pelo fato do contribuinte não aplicar os insumos importados no processo produtivo de produtos a serem exportados, os termos e limites pactuados no ato concessório deveria ser considerado tal ato como adimplido e possibilite ser lançado o crédito tributário até então com a exigibilidade suspensa. Ainda que também a recorrente não logrou êxito de demonstrar a divergência de interpretação na legislação aduaneira entre o acordo recorrido e o segundo paradigma indicado na recorrente. Por fim, agora sou eu, resolve que o acordo recorrido foi bem claro afirmar que, no presente caso, a contribuinte poderia ter pedido um perante a SEX ter ratificado seu ato concessório, no qual estão estabelecidas as relações entre quantidade e insumos versus produtos, para fim de comprovação da explotação compromissada, para que aí, então, este contenha a correta relação entre o consumo de insumos na industrialização dos respectivos produtos. O acordo dispõe que o caso presente está de circunstância que não houve foi substancialmente menor que aquela prevista no ato concessório e a recorrente sustenta que consumiu insumos no processo de industrialização em quantidade superior àquela indicada nos concessionários. Outro fundamento da cota RIBO dispõe que somente após ser fiscalizada, a empresa alega que o ato concessionário não refletia o real processo industrial, quando deveria ter providenciado a sua correção durante a vigência do ato concessório, quando já ciente de que o consumo dos insumos estaria maior do que o previsto nele. O prazo para retificação do ato concessório é o prazo final de sua vigência. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 94, acima do prescrito. Diante do disposto, eu não estou conhecendo recurso especial do contribuinte, porque aqui o caso é retificação do ato, e não a vinculação mesmo, né, do produto com o insumo, né, da produção. Aqui é porque não, ele utilizou mais do que aquilo que estava definido. Então, não estou conhecendo recurso especial do contribuinte. Doutora Andrada. Concordo com a doutora Érica, as situações são diferentes e até uma certa convergência entre os acordos paradigma e recorrido. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Tatiana. Com a relatora, presidente.
Doutor Luiz. Perfeita análise de admissibilidade feita pela conselheira relatora, a quem eu parabenizo pelo detalhe do voto, que nos facilita muito o voto, e eu acompanho a relatora. Doutor Valci, com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora também, presidente. Também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte. Tá ok, muito obrigado. Boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigado, doutor Jean. Próximo item 36. Vou conversar em pouco. É o que foi retirado. 36 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. O patrão já estava na sala. 39, doutor Valcir. Recorrente, via varejo, interessado, fazenda. Doutor Valcir com a palavra. Pode fazer a convocação do patrono, presidente? Pode fazer a convocação do patrono. Ok. Item 39 da pauta. Doutor Daniel, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 39 da pauta. Escuto. Sim. Mandei a mensagem no privado. Aí o senhor entra nesse link. Ok? Obrigado. Patrono convocado, presidente. Doutor Valci, eu notei aqui que esse processo é 14 milhões e 500. Exatamente. Eu fiz a anotação em cima aí do meu voto. O valor originário no e-processo é 6.723.329,52. Acho que vamos aguardar entrar o patrono, daí a gente... Isso. Obrigado, Andrade. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras conselheiras, me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Daniel. Boa tarde, doutor Rodrigo. Doutor Daniel, a gente vai ter que retirar esse processo de pauta, ele está acima do valor de 12 milhões. Boa tarde, doutor Daniel, boa tarde, colegas. O valor originário no e-processo consta 6.723.329,52 centavos. Só que no valor, no processo, as folhas 2, consta um valor de 14.465.379,26 centavos. Ou seja, o valor acima do limite de 12 milhões. Como no e-processo o valor originário consta de 6.723.000, eu tinha o dever de colocar em pauta. Só que agora nós temos que deliberar se mantemos julgamento pelo valor ser superior ou não julgamos o processo por ser o valor superior ao autorizado pela portaria. É isso, senhor presidente. Doutor Daniel, com a palavra, você pode se manifestar. Doutor Valci, doutor Rodrigo, senhoras e senhores conselheiros, boa tarde. Eu fiquei com essa dúvida, doutor Rodrigo, exatamente porque quando se considera para efeito de valor de alçada da DRJ, se não me engano, não é considerado o valor dos juros, e sim o valor originário, mas realmente há essa dúvida aí do que seria o valor originário. Então, como o valor originário, excluindo os juros, salvo engano, ficaria abaixo desses 12 milhões, por isso imaginei que o processo havia sido pautado, mas aguardo a deliberação de senhorias e agradeço pela atenção e
pela oportunidade de fazer esse esclarecimento de fato. Doutor Luiz, a gente teve uma reunião sobre esse trabalho justo, lembra que foi resolvido? Presidente, é o que está na folha do e-processo. Lá, os juros são juros até o dia do lançamento. Não é os juros posteriores durante o processo administrativo fiscal. Esse foi o entendimento, que está naquela folha número 1. No caso aqui do folha número 2. É o valor originário do alto, o valor do lançamento. Foi esse o considerado e esse é o que deveria ter sido manualmente digitado no processo. Tudo que é manual pode ter algum erro, né? E essa passagem dos autos para o processo ainda é manual. Quer dizer, os atuais autos não são, mas na época ainda eram. Então, pode ter erro de transcrição. Me parece aqui, salvo entendimento dos demais, que nós ultrapassamos o limite no caso. O processo, doutor Luiz, também ele vai retirando os valores ao longo do tempo. Isso, quando separa, se ganha uma parte, se não recorre, ele vai desmembrando e vai retirando o valor. A gente considera o originário do processo. Então, doutor Daniel, a gente vai retirar de pauta ultrapassar o valor de 2 milhões. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Boa sessão. Daniel, o senhor mudou de escritório? Como? O senhor mudou de escritório ou não? Não, permaneço já há 8 anos. Porque aqui na minha planilha achei que fosse outro escritório. Está aqui Neves Batende, isso mesmo, né? Isso, Neves Batende, firmes e fortes aqui. Obrigado. Saúde a todos, bom revê-los. Também, um abraço. Até logo, abraço. O primeiro, ele é justo escritório, tinha na cabeça que era o outro aqui. Do item 40. Doutora Érica. Recorrente, Unocan, tubos e conexões. Interessado, fazenda, com a palavra relatora, mas antes vamos chamar o doutor Marcelo Braga. Ok, presidente, faria a convocação. Pode convocar. Item 40 da pauta. Doutor Marcelo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 40 da pauta. Doutor Marcelo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Doutor Marcelo, consegue nos ouvir? Estou ouvindo, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos iniciar a doutora Érica com a palavra. Recorrente, Unocan, tubos. Interessado, fazenda. Olá, doutora Érica. Boa tarde, doutor Marcelo. Aqui trata-se de um recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do acordo 32.001.001.124 de 2019, cuja emenda segue a seguir. Ressarcimento de crédito IPI e forma fiscal. O diferimento do pedido do ressarcimento de crédito IPI tem como pressuposto lógico o estorno do crédito em montante equivalente ao pedido de ressarcimento, independente da existência do ato normativo da Receita Federal, determinando o momento do estorno. Assim decidiu o colegiado, após os membros colegiados, por unanimidade de votos, e negar o provimento a recurso voluntário. O contribuinte devidamente intimado apresentou um recurso especial em face ao acordo recorrido, suscitando a divergência em relação ao estorno da escrita fiscal em ressarcimento de crédito IPI. O recurso especial do contribuinte foi admitido conforme os fóruns 225 a 227.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento do recurso especial do contribuinte. É o relatório em síntese, presidente. Ok. Doutor Marcelo tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora relatora, a matéria é bastante simples, acredito que já seja de conhecimento de todos, envolve uma questão formal, não há discussão quanto ao crédito que se pretende ressarcir, não há dúvida, inclusive, que houve o estorno, só que o ponto e o problema aqui do processo é que esse estorno foi feito a posteriori. Então, em função desse estorno extemporâneo do crédito na escrita fiscal, a fiscalização glosou o direito ao crédito a ser ressarcido de IPI. Então, em resumo, o que se discute aqui nos autos é exatamente se esse estorno do crédito passível, né, que se pleiteia o ressarcimento, se esse estorno do crédito ele é condição para que o contribuinte possa, de fato, usar do crédito pleiteado. Eu realmente não vou aqui me estender, até porque o acórdão divergente que nós apontamos e que suscitou a admissibilidade desse recurso é um acórdão da própria terceira Câmara, da própria terceira turma da Câmara Superior, e, por maioria de votos, ele então reconheceu que esse estorno do crédito na escrita fiscal, ele é uma obrigação meramente formal, ele não é uma condição para que o contribuinte possa exercer o seu direito ao ressarcimento do crédito. E, de fato, seria excesso de preciosismo dizer que, em função de uma questão meramente formal, de um não estorno daquele crédito que ele pleiteia, que isso impedisse o seu direito ao ressarcimento do IPI. Se estorno não houve, bastaria que a fiscalização fizesse o estorno, aplicasse a penalidade. Na decisão recorrida é dito que, se não se exige esse estorno, o contribuinte poderia aproveitar novamente o crédito, ou seja, parte do pressuposto de que o contribuinte estaria agindo de má fé. Mas não, se ele não estornou e usou de novo, o erro dele está exatamente em não usar de novo. E no caso aqui, o contribuinte não usou de novo, inclusive ele estornou no momento posterior. E outra, ainda que fosse feito o estorno, isso por si só não impede que o contribuinte de má fé use novamente o crédito. Então, me parece, de fato, uma mera obrigação acessória, um mero requisito formal que não pode impedir o exercício ao direito do ressarcimento do IPI. Portanto, com essas considerações e me valendo do acórdão 9303008677, que nós suscitamos a divergência da própria Câmara Superior, que o recurso, então, seja provido para reconhecer o direito ao ressarcimento do IPI, independente desse estorno prévio do crédito na escrita fiscal do contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente, senhora relatora e senhores conselheiros. Doutora Érica. Tem muitas perguntas aqui. O tema é de conhecimento, né, de todos, né? Eu coloquei aqui no início aqui que eu entendo que o estorno não é condição impeditiva, né, para reconhecimento do direito creditório. E eu até cito o acórdão dessa turma aqui, né, que é o próprio que o doutor Marcelo falou, que é 9303088677. E também cito o acórdão do doutor Andrade, que é o 3301002277, que tratam exatamente desse assunto, né? E o acórdão 9303008677 é da conselheira Vanessa, e que nesse acórdão, só lendo a emenda aqui, né? Não é condição impeditiva para o reconhecimento do direito a créditos de IPI e a ausência do estorno nesse fiscal dos créditos solicitados. Embora prevista em norma orientadora da Secretaria da Receita Federal, tal estorno que assume a natureza de obrigação acessória e sua ausência por si só não acarreta a perda do direito. Aí eu até cito aqui também no outro acordo aqui, né? Então, aqui abaixo transcrevo o trecho da ilustre conselheira, né, Vanessa Giacomello,
que fala, né, da despesa do estorno do livro de registro de apuração dos valores consignados no pedido de ressarcimento do crédito para os de TI. Então, assim, eu não vou me delongar aqui, porque já é uma matéria conhecida, então eu entendo que esse estorno, né, não é impedimento do direito ao crédito do contribuinte. Então, diante disso, eu estou dando provimento ao recurso especial. Doutor Andrada. Bem, a doutora Érica citou corretamente aí o voto meu 93301 e também citou o acordo da doutora Vanessa, que eu acompanhei pelas conclusões e, coincidentemente, é da mesma contribuinte. Mas eu vi que essa turma mudou esse entendimento mais recentemente, no acordo também do mesmo contribuinte, acordo número 9303-010-520, também da Companhia Industrial. Não, desculpa, aqui não é, nós não estamos discutindo essa, desculpa, só um minutinho. Estou fazendo alguma confusão aqui, peraí. Tá. É que é do mesmo paradigma. O acordo citado pela doutora Érica é do mesmo paradigma, é do mesmo contribuinte do paradigma, que é o paradigma, né? E também esse que eu acabei de citar, o 9303010520, é também do mesmo contribuinte do paradigma, Companhia Industrial Cataguases. E nesse acordo de julho de 2020, da relatoria do Dr. Jorge Freire, houve uma mudança de entendimento, né, do colegiado, em função da minha participação e em função também da participação do Dr. Valcir. Eu mudei de posicionamento, foi conhecido pelo Dr. Jorge, de forma que, devido a bem, meu alvo de divergência, seguindo esse voto aí, citado aí por último de 2020, de 14 de julho de 2020, e peço vênia aí por ter mudado esse entendimento. Acho que a gente está aqui para amadurecer mesmo. Então, eu abro divergência para, no caso, negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Bom, eu continuo com o meu entendimento, acho que não há prejuízo, né, para ambas as partes, então eu acompanho a relatora. Luiz. Senhor presidente, sobre essa matéria, naquele acórdão citado pela relatora, que é o 9303008-677, eu já havia ficado vencido juntamente com o doutor Jorge e o senhor presidente. Quem muda de entendimento depois é o doutor Andrada. Realmente eu não me lembro aqui de cor como o doutor Valcir votou, mas no 9303-010-520, que é do ano passado, de 2020, nós já temos por maioria de votos, eu estou precisando abrir ele aqui para ver, mas já foi uma mudança no entendimento do colegiado. Portanto, eu mantenho o meu entendimento e, com todas as vênias à relatora, eu acompanho a divergência. Doutor Valcir. Com a divergência, eu entendo que o estorno é possível, e é possível, legalmente é possível, mas desde que ele conste obrigatoriamente no livro de registro de apuração do EPI. Então, nesse sentido, voto com a divergência. Doutor Jorge. Acompanho a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, eu mantenho o meu posicionamento, né, do acordo citado pela doutora Érica, em que eu fui relatora, e eu acompanho a posição da doutora Érica.
que o estorno por si só não é, a ausência de estorno por si só não é uma condição impeditiva ao aproveitamento do crédito. Obrigado. Eu voto com a divergência, como votei na outra ocasião. Continuo com o entendimento. Então, o resultado proclamado será, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Voto vencedor, doutor Jorge Almiro. Foi o mesmo da outra vez, se não me engano. Da outra vez nós votamos pelas conclusões. Doutor Jorge Almiro, voto vencedor. Posso fazer uma sugestão? Sim, doutor. Posso fazer uma sugestão? O doutor Andrada referiu no voto dele uma mudança de entendimento. Será que ele não gostaria de registrar isso, já que ele está citado no voto da relatora? Só isso que me pareceu relevante lembrar, mas é ele que tem que dizer se acha relevante. Eu particularmente, acho uma boa sugestão, presidente, mas fica... Então, o doutor Andrada faz o voto vencedor, que no corpo do voto vencedor o senhor já explica isso aí. Então, voto vencedor, doutor Andrada. Deixa eu colocar o Jorge, porque o Jorge tem um voto recente também disso aí. Então, doutor Andrada, voto vencedor, e por unanimidade de votos, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso, vencidas as conselheiras relatora, doutora Érica, doutora Vanessa e doutora Tatiana. O resultado final fica sendo esse. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, presidente. Só observando que tem mais um processo idêntico a esse, mas eu não estou inscrito, tá? É só porque eu esqueci de avisar no início. A doutora Érica é relatora também do item 41, mas aí é idêntico. A conclusão é a mesma. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, bom trabalho. Obrigado. Então vamos ao próximo. Eu gostaria de consignar o voto do 41 já, se ele for igual, basta a relatora dizer que é igual a 40 e todos aquecerem. Eu estou consultando a doutora Érica. Isso, o voto é idêntico. Idêntico. Então, item 41, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso. Vencidas as conselheiras Érica, relatora, Tatiana e Vanessa. Voto vencedor, doutor Andrada. Item 44 da pauta. Doutor Luiz Eduardo. Já se encontra na pasta compartilhada, podem abrir. Doutor Fabimar, pode colocar o doutor Rafael. Item 44 da pauta, doutor Rafael. Verificar mensagem privada no chat. Item 44 da pauta, doutor Rafael. O processo legislativo pode verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Vamos julgar o recurso do processo item 44, recorrente Flextronics Industrial, interessado em Fazenda, doutor Luiz Eduardo. Relator, com a palavra. Perfeitamente, presidente. Já se encontra na pasta compartilhada a minha minuta. Eu passo agora ao relatório. Trata-se do tributo IPI. O período vai de 1º de julho de 2003 a 30 de setembro de 2003. O assunto é compensação e ressarcimento de créditos de períodos anteriores. O recurso é do contribuinte. Originalmente, foi apresentado um pedido de ressarcimento de saldo do imposto daquele trimestre, mas a Delegacia da Receita Federal em Campinas deferiu apenas parcialmente o pedido,
glosou o excedente de crédito de IPI, baseado na Lei 9779 de 99, juntamente com a Instrução Normativa 33 de 99, referente a trimestres anteriores. O sujeito passivo inconformado apresentou uma manifestação de inconformidade, requerendo o deferimento do crédito pleiteado, alegou decadência, cerceamento do exercício do direito de defesa, equívoco da fiscalização e, com relação à metodologia, afirma que não teria sido computado o real saldo credor de IPI apurado na escrita. Então, sobrevém a decisão de primeira instância da Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto, São Paulo, acordo número 1426553, que negou o provimento à manifestação de inconformidade, entendendo que não existe cerceamento ao direito de defesa, que a decadência somente seria aplicável ao lançamento, que devem ser glosados valores calculados em duplicidade e que parcelas, aqui é a parte importante, parcelas indevidamente acumuladas de trimestres anteriores deveriam ser incluídas em seus respectivos pedidos de ressarcimento desses trimestres. Então, inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, pedindo reforma da decisão recorrida e reconhecimento do crédito pleiteado. Alega que a anulação da decisão recorrida é importante por não ter entrado no mérito da decadência, reitera a alegação de decadência, alega de novo cerceamento de defesa e afirma a possibilidade de consideração de valores relacionados a diversos períodos de apuração do IPI. Em face do recurso voluntário, foi proferida a decisão recorrida da primeira turma da 4ª Câmara, acórdão 3401-005426, que negou o provimento ao recurso voluntário, negando a preliminar de nulidade suscitada, afastando a decadência e confirmando a glosa do saldo credor de IPI não comprovado. O sujeito passivo opôs embargos a essa decisão, alegando omissão e obscuridade, sob o argumento de que a planilha seria a prova suficiente do crédito e não teria sido considerada pela decisão embargada. Porém, esses embargos foram rejeitados por despacho do presidente do colegiado, e então o sujeito passivo interpôs recurso especial para a discussão de duas matérias. Uma, o ressarcimento e compensação de saldos de IPI de trimestres anteriores, apresentando como paradigma de decisão 3403003223 e alegando que eventuais saldos de períodos anteriores podem compor, sim, o saldo do trimestre do pedido. A segunda matéria, que não foi admitida, era a nulidade do acordo recorrido por ausência de apreciação de fundamentos. Pois bem, o presidente da Câmara deu parcial seguimento ao recurso apenas com relação à matéria 1, que é o ressarcimento e compensação de saldos de IPI transferidos de trimestres anteriores, e em contra-razões, a Fazenda Nacional preliminarmente pede o não conhecimento do recurso por revolvimento da instrução probatória do processo e, no mérito, pede negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Doutor Rafael, o senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Eminente relator, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, boa tarde. Bom, o relatório do doutor Luiz Eduardo foi muito preciso, foi bem detalhado. A matéria em questão, que foi admitida pelo despacho do presidente, se refere à possibilidade de transferência de saldos credores acumulados de períodos anteriores. O paradigma indicado, o acórdão número 3403003223, já foi analisado por essa terceira turma, inclusive por voto do eminente relator, no acórdão 9303007910, e foi mantido, né, ou seja, naquela
assentada, inclusive com essa composição, salvo engano, só não participou daquele julgamento o eminente conselheiro Valcir Grassen, foi entendido a quase unanimidade, ressalvado o entendimento do eminente conselheiro Jorge Locke, que é sim possível a transferência do saldo credor acumulado de trimestres anteriores. Isso porque o artigo 11 da Lei 9779, ele fala exatamente que essa possibilidade decorre do expresso texto legal que prevê, que fala expressamente em créditos acumulados e não em créditos escriturados. Eu peço aqui, Vênia, rapidamente para reproduzir o entendimento, então, adotado, que foi reproduzido a íntegra do paradigma também de relatoria do eminente relator Luiz Eduardo. Portanto, no direito brasileiro, o conteúdo do princípio da não cumulatividade consiste no direito do crédito do imposto destacado em nota fiscal e no direito à transferência do saldo credor para períodos subsequentes, a fim de que seja utilizado na amortização de débitos futuros do imposto. Observe-se que, à luz do princípio da não cumulatividade, o crédito do IPI tem a natureza de um crédito meramente escritural, pois o contribuinte garantiu apenas a transferência do saldo credor para o período seguinte, em vez de ressarcimento em dinheiro. A transferência do saldo credor para o período seguinte é um direito assegurado ao contribuinte e não uma permissão do legislador ordinário ou da administração pública que possa ser suprimida a qualquer tempo. Então, prossegue apontando que a instrução normativa reduziu, extrapolou ao prever que seria apenas o saldo escriturado naquele trimestre que poderia ser ressarcido. Então, peço novamente, Vênia, aqui para continuar na leitura, para o fim de interpretar as instruções normativas, então, ou seja, não foi declarada a ilegalidade da instrução normativa, mas foi feita uma interpretação conforme entre a instrução normativa e a legislação, a Lei 9779, para fim de abre aspas, para fim de interpretar as instruções normativas, é importante frisar que no artigo 11 da Lei 9779/99, o legislador utilizou a expressão saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre calendário, e não a expressão saldo credor de IPI gerado em cada trimestre calendário. Resulta daí que o entendimento da DRJ, ao expurgar do saldo passível de ressarcimento o saldo credor acumulado por transporte de períodos anteriores, configura uma aplicação ilegal das instruções normativas citadas, pois, conforme se viu a Lures, as normas de hierarquia superior são imperativas quanto ao direito de os contribuintes transferirem o saldo credor de escrita para os períodos de apuração subsequentes, a fim de serem utilizados na amortização de débitos do imposto e, na hipótese de ainda sobrar créditos, utilizá-los via compensação ou ressarcimento. Então, com relação à matéria de direito, entende-se que deve ser aplicado o entendimento consagrado no paradigma apontado e na linha do precedente citado dessa mesma terceira Câmara Superior. Com relação à comprovação do crédito, é importante destacar, excelências, que a planilha de folhas 45 e 48 é uma planilha elaborada pela própria fiscalização, não é uma planilha da contribuinte, e foi isso que foi indicado pela contribuinte em embargos de declaração perante a turma CO. E nessa planilha, o único valor que foi glosado por ter sido supostamente escriturado em duplicidade foi o valor de R$ 1.153.155,37. Isso consta no memorial entregue a Vossa Excelência. Essa planilha, ela consta as folhas 45 e 48 do processo eletrônico. Nessa mesma planilha constou como valor passível de retorno ao livro do IPI, ou seja, atestou-se a legitimidade do crédito, mas se entendeu que esse crédito seria apenas possível de aproveitamento escritural e não possível de compensação e ressarcimento, por conta exatamente do entendimento jurídico decorrente da impossibilidade de transferência dos trimestres anteriores. Entendimento jurídico este que agora se demonstrou se encontra dissonante da própria jurisprudência desse egrégio colegiado. Então,
uma vez aplicado o referido entendimento, caso assim esse colegiado entenda, entende-se que há também de se homologar as compensações pleiteadas, pois já há uma análise numérica da própria Receita Federal com relação aos valores aqui pleiteados. Caso assim não se entenda, isso porque, reitere-se, essa referida planilha foi elaborada pela própria fiscalização em diligência fiscal determinada pela DRF. Mas caso assim não se entenda, caso Vossa Excelência entenda que há ainda uma necessidade de maior avaliação do crédito, entende-se que, uma vez provido o recurso especial, caso assim seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja o processo remetido à DRF de origem para prosseguimento na análise numérica do direito creditório. São essas as razões e o que se pede o provimento do recurso especial. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Com a palavra, relator. Presidente, eu queria iniciar meu voto fazendo esclarecimento em face das claríssimas colocações do ilustre patrono, doutor Rafael. De fato, eu participei do julgamento do 9303-007-910, que era da mesma empresa. Porém, ali era um recurso da Fazenda Nacional e as questões de conhecimento não foram as mesmas que serão aqui debatidas. Então, inicio agora os paradigmas, eram outros, por óbvio. E as questões de conhecimento devem ser, então, aqui enfrentadas. Vejamos. Inicio pelo conhecimento do recurso. Dei seguimento ao RESP na qualidade de presidente de Câmara, como é normal, sempre que estamos frente a uma situação limítrofe, dar seguimento para se discutir no colegiado em público. Em face dos argumentos, entretanto, postos em contrarrazões, reviso essa análise da divergência. Vejamos, no recorrido, foi entendido que as diferenças de saldo credor de IPI não teriam sido comprovadas. Cito, a diferença glosada apenas o foi em razão de não haver prova do saldo credor no montante dito, que teria recorrente ônus que lhe cabia em sede de pedido de restituição a teor do artigo 373, inciso 1º do CPC de 2015. Então, corrigiu valores compugnados a maior pela interessada, oriundos de períodos anteriores. Em verbos, de novo, agora passo a ler a decisão recorrida. De acordo com a parte final da planilha, ou, abre aspas, valor passível de retorno ao livro do IPI, RFP 21.78453,43, resulta do fato de, abre aspas, o valor estornado pelo contribuinte, fecha aspas, ser maior do que a soma do, abre aspas, valor do pleito do contribuinte passível de concessão, coluna H, fecha aspas, com, abre aspas de novo, valor escriturado indevidamente no livro como outros créditos, coluna E. Ainda continuando na decisão, a metodologia utilizada pela postulante para a quantificação do ressarcimento foi totalmente impertinente e a autoridade fazendária estimou a apuração por meio da planilha de excedente de crédito básico, que não se trata de reconstituição da escrita fiscal, mas de reconstituição da apuração dos saldos passíveis de ressarcimento. Então, essas são as razões de decidir da decisão recorrida, que se depreende dos excertos aqui lidos. Já no paradigma 3406-003-223, é admitida a transferência de saldo credor de trimestres anteriores para a composição do saldo a ser ressarcido. Abre aspas, no paradigma é dito que a questão de fundo controvertida nestes autos é exclusivamente de direito e consiste em saber se o artigo 11 da Lei 9779 de 99 e o artigo 74 da Lei 9.430 de 96, bem como a IN 210 de 2002 e as demais que se seguiram,
vedar o ressarcimento e a compensação de saldo credor adscrita do IPI que veio por transferência de trimestres anteriores. Portanto, eu verifico que existem situações fáticas diferentes e assim eu não consigo afirmar que o colegiado que proferiu o paradigma apenas com as razões de decidir do paradigma teria enfrentado a situação do recorrido e dado decisão diversa. Nesse caso, eu estou votando, presidente, pelo não conhecimento do recurso. O senhor gostaria de votar em separado, presidente? Então, votaremos primeiro o conhecimento. Doutor Andrada. Presidente, eu acompanho o relator. Doutor Tatiana. O conjunto probatório é diferente e a situação fática também diferente. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Parabéns, doutor Luiz Eduardo, pela análise. Bom relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente, pelo não conhecimento. Também acompanho o relator. Então, o resultado fica proclamado da seguinte forma. Por unanimidade de votos, não se conhecia do recurso especial deposto pelo contribuinte. Obrigado, doutor Rafael. Próximo item. Só um minuto, presidente. Estou retirando aqui o mérito. Deixa eu ver se tem um pedido de intervalo aqui dentro. Eu ia pedir agora. Então, 15h45, agora a gente prepara o intervalo. Sustentações orais, presidente? 4 horas temos aqui o... Entendeu? 148. 48. 53 e 61. Ainda tem 53. 61, temos 3. 61 foi retirado de pauta. Então temos 48 e 53. Vamos fazer o 48 e dar um intervalo ou fazer o intervalo agora? Doutora Vanessa? Eu acho que a gente poderia fazer o intervalo e depois continuar. O que vocês acham? Vamos fazer o intervalo agora até as 16 horas. Ótimo. Obrigada, ok. Obrigada. Vou finalizar a gravação.